Salmo 55. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela conversa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu porém invocarei a quem? A Deus,
e o Senhor o quê? Me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias, que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. A pessoa pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações. Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual, e eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando: olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o Teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia, engano não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê
Preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado,
Mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um. Mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga, maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga, maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Diga, eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar. Está 50 versículos aqui. O 19. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua. Nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, mais brandas do que o azeite. Contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje,
que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, a ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque do último versículo, leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus. Que nós só temos direções confiando em Deus. Que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída, só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro, eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil, confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10, põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel,
Pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele é a nossa segurança. Pode vir o que for contra, quem confia em Deus vence. Quem confia em Deus é como os montes de Sião, que não se abalam. Se você se abalou com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, entregue tudo, lance tudo em Deus, e pode sair daqui confiando que vai dar certo. Salmos 126, versículo 1, diz assim, Salmos 126, versículo 1: quando o pastor trouxe do cativeiro, desculpe, não é o pastor não? Então vamos de novo. Quando a igreja trouxe do cativeiro, errei de novo, desculpe. Quando quem? O Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. O povo de Israel foi tirado de Israel e foi levado escravo para a Babilônia. Eles não queriam sair de Israel, mas Israel foi saqueada, invadida. Há pessoas aqui que não queriam sair de onde saíram. Foi mandado embora de um emprego que te ajudava muito, saiu de um bairro que não queria sair, saiu de um apartamento maior, uma casa maior, para ir para um apartamento, uma casa menor. Há quem saiu de um lugar maravilhoso e foi para um lugar perigoso, difícil. Há quem saiu de um lugar que não queria sair e foi para uma situação mais complicada. Eles tinham errado com Deus e veio as consequências. Eu sei que tem pessoas que erraram, mas não é para você ficar se culpando, nem culpando os outros. É para você aprender com seus erros e seguir em frente e contar com Deus que Ele vai te ajudar. E eles foram para a Babilônia, para o cativeiro. Foi um momento difícil, aliás, muito difícil para eles. Eles estavam no cativeiro, eles estavam numa situação que eles nunca tinham enfrentado. Há pessoas aqui assim, vivendo uma situação que você nunca imaginou enfrentar, e junta o cansaço com a vergonha, sabe? De repente você está se estressando, se irritando à toa, e você tem que saber lidar com essa situação. Você tem que saber lidar com pessoas que você não pode ficar dando atenção ao que ela fala, o que ela pensa. Você tem que aprender a lidar com pessoas que realmente nessa situação têm te humilhado, te pisado, te desprezado. Porque quem trouxe eles de volta para Sião foi Deus. Quem vai trazer você de volta para onde Deus quer que você volte, quem vai trazer o que você precisa, quem vai restaurar o que foi destruído, não é a igreja, não é um homem, não é a sua sabedoria, não é a sua capacidade. Olha o que você leu no versículo 1: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Quem foi que trouxe? Quem é que vai te abençoar? O Senhor. Se você crer, Ele vai honrar. Aqui mostra o poder da restituição, aqui mostra o poder da restauração. Deus é Deus restaurador. Ele traz, Ele pode trazer prosperidade, Ele pode trazer um movimento forte de novo para a sua empresa, para o seu comércio, Ele pode trazer clientes, Ele pode trazer contratos grandes, Ele pode trazer lucros, Ele pode trazer tudo. Ele pode trazer saúde para o seu corpo, Ele pode trazer paz, Ele pode trazer tudo que o mal tirou. Ou não pode? Agindo Ele, ninguém pode impedir. Entenda, Ele traz, foi Ele que trouxe. Então o Senhor trouxe eles de volta para Sião. Parecia que eles nunca mais iam sair do cativeiro. Eu sei que tem gente aqui na situação que você quer sair,
Você quer sair da dependência dos outros, da casa dos outros, você quer sair das dívidas, você quer sair do anonimato, você quer sair da vergonha, você quer sair das dívidas, você quer sair da humilhação, você quer sair. Mas você vai sair quando Deus abençoar. Bispo, e quando é que Ele vai abençoar? Eu não sei. Eu quero que essa palavra tire as suas ansiedades. Eu quero que essa palavra tire os seus medos. Eu quero que essa palavra tire todo o peso de você, porque Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu sei a hora que eu vou te tirar dessa situação. Confie. Agora, quando Ele tirar, quando Ele agir no tempo dEle, por isso que você não tem que andar ansioso, porque muita gente já se prejudicou com ansiedade, com a precipitação, comprou quando não era para comprar, assumiu compromisso quando não era para assumir, fez coisas que não era para fazer, querendo ter as coisas antes da hora, e só arrumou problema, só arrumou dívida. Quando Deus abençoa, você consegue, até sem condições. Quando Deus abençoa, você aprende a fazer coisas que você não sabia fazer, mesmo sem estudar. Há pessoas aqui vencendo em áreas que ela não estudou para isso, e tem pessoas estudadas que ela aconselha e trabalha para ela, porque Deus abençoou. Então ele disse: o Senhor, quando o Senhor trouxe, restituiu eles de volta a Sião, tirou eles da Babilônia, daquele ambiente pesado. Eu sei que tem gente vivendo em ambiente pesado. Você está em lugares que você não gostaria de estar. Você está vivendo situações que você não gostaria de viver. Você está convivendo com pessoas que você não gostaria de conviver, mas a sua situação está te obrigando a isso, por enquanto. Mas logo logo você sai, porque Deus vai te tirar. Diga: Deus vai me tirar. Agora, quando, escute bem, ele diz: quando o Senhor nos trouxe para Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como quem sonha. Como é que é ficar como quem sonha? Não acredito. Eu não acredito que meu filho voltou a estudar nesse colégio particular. Eu não acredito que meu filho voltou a estudar nesse colégio. Eu não acredito que eu voltei para a faculdade, consegui pagar tudo. Eu não acredito que eu voltei a morar aqui. Eu não acredito que eu estou nesse bairro. Eu não acredito que agora estou andando num carro desse. Eu não acredito que a empresa está desse jeito. Você demora até para acreditar, porque quando Deus faz bem feito. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ele faz de uma maneira que nós ficamos como quem sonha. Quando o mal age na vida de uma pessoa, ela fica sem acreditar. Meu Deus, perdi aquele contrato como? Meu Deus, como é que eu estou com essa dívida toda? Meu Deus, como é que essa porta se fechou? Como é que eu perdi meu carro? Como é que eu perdi minha casa? Como é que meu nome sujou? Eu não sei. Como é que as coisas andaram? Tem gente endividada que ela não sabe como ela se endividou. Tem gente que teve tantas perdas porque ela viu o mal agir. Ela não sabe nem como ela chegou no fundo do poço. Ela está sem acreditar. Então, quando o mal age, você fica sem acreditar de uma forma negativa. Mas quando Deus age, você fica como quem sonha. Não acredito. Não acredita, está tudo dando certo. Eu quero que você comece a viver esse período de restauração. Eu quero que você comece a viver esse período de vitórias. Eu quero que você comece a ficar como quem sonha, de coisas boas. Mas isso vai acontecer se você crer. Você não é derrotado porque você está numa situação difícil. Você pode não ter vencido ainda, mas você vai vencer. Você pode estar por baixo, mas você não é derrotado. Você pode estar vivendo um momento crítico. Você pode não ter chegado aonde você quer chegar, mas diga: eu vou chegar. Diga: eu vou chegar. Diga: eu não venci ainda, mas eu vou vencer. Tudo é a maneira que você se enxerga. Tudo é a maneira que você se vê. Porque se você se vê como derrotado, esquece. Vai ser daí para pior. Eu creio que Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu sei a hora que eu vou te honrar e como eu vou te honrar. Você não sabe como Ele vai agir, mas creia que Ele vai agir. Creia
Olha o que ele diz no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha o que eles disseram, olha aqui para mim: estamos alegres, eu vou te ver alegre, eu vou te ver com a boca cheia de riso. Um dia que o pastor te perguntar lá na porta: tem testemunho? E você sorrindo vai dizer: eu tenho, e é grande. Eu tenho, porque Deus me abençoou. Plantei e estou colhendo agora. Vai chegar essa hora, diga: vai chegar. Você crê mesmo? Olha o que ele diz: ele encheu nossa boca de riso. De repente, ultimamente você tenha chorado, você não tem sorrido, você tem chorado. Há tempo para tudo, diz a Bíblia. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Há tempo para plantar e há tempo para colher. O que não pode é no momento de chorar, no momento difícil, você não aguentar a pressão. Aguenta a pressão, aguenta a luta. Você sabe como é que o fogo faz com ouro? O ouro não é purificado quando alguém pega o sabonete, um detergente, uma esponja e limpa ele, não. O ouro tem que ir para onde? Para o fogo. É no fogo que queima as impurezas, é no fogo que o valor dele aumenta. Então aguenta o fogo, aguenta a pressão, aguenta a luta. Porque tem gente que não pode passar por nada. Ela não pode passar por nada. Uma vez o Senhor Jesus estava entrando na aldeia dos samaritanos e não quiseram hospedar o Senhor Jesus. Sabe o que os discípulos falaram? Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar eles? Nós oramos igual Elias. Tem gente que não pode passar por nada. Qualquer coisa ela explode, qualquer coisa ela fica com raiva, qualquer coisa ela ora para os outros morrer. E calma, meu amor, calma. Você tem que aprender a lidar com traição, com gente falsa. Você tem que aprender a lidar com olhares de desprezo, de rejeição. Você tem que aprender a lidar com pessoas difíceis. Você tem que aprender a não dar muita atenção a certas pessoas porque não merece. Você tem que aprender. Você tem que aprender a não dar atenção para o que os outros ficam comentando a seu respeito, achando a seu respeito. Vê se a Igreja Universal fica preocupada com isso. Se nós ficarmos caçando quem fala mal da gente, estamos perdidos. Mas Deus sempre honrou, Deus sempre abençoou. Por quê? Porque nós aguentamos o fogo, nós aguentamos a guerra. É guerra. Bispo, mas está muito difícil. Mas você está vivo. Está sem carro, está sem dinheiro, está sem emprego, está sem muita coisa. Diga: mas estou com Deus. Às vezes a pessoa vai falar com a gente: pô, bispo, eu não tenho mais ninguém para me ajudar. Bispo, eu estou numa situação. E Deus? Deus está morto, é? Deus não está com você, não? Ou então a pessoa fala assim: não, bispo, só Deus mesmo. Então seu Deus é um boneco, é derrotado então. Porque só tem Ele e você fala com esse desânimo todo. Só tem Deus, mas Ele é suficiente para te abençoar. Só tem Deus, mas quando Ele te abençoar, as pessoas que não te atendem hoje, que te desprezam, que te rejeitam, vão dizer assim: grandes coisas fez o Senhor. Quando ele fala os gentios são não judeus. Sabe aquele gerente que foge de você? Quando você não precisava te oferecia. Agora que você precisa é uma guerra para achar ele. Sabe aquele familiar que você já ajudou? Que hoje nem te atende, te despreza. Sabe aquelas pessoas que zombam da sua fé? Aguenta piada, aguenta zombaria, aguenta as dificuldades, aguenta as rebordosas, aguenta. Porque tem gente que não aguenta nada. Seja forte. Nós temos 2 bispos nossos que quando pregava lá na Bahia, pregava na Igreja do Tijolo, um lugar horrível, o único lugar na época que encontrou para a gente abrir a igreja. E o bispo ligou para o bispo Macedo e falou assim: bispo, o lugar que tem aqui é muito difícil, lugar que tem drogado, lugar que tem prostitutas, lugar que tem ratos. O bispo falou: pode abrir aí que vai arrebentar. Que a gente gosta de fazer as coisas mais fáceis.
Eles começaram a fazer um programa numa emissora de TV, fizeram contrato. Um dia eles estavam indo para fazer o programa, a emissora falou assim: ó, vocês não vão fazer não, vocês não vão entrar aqui hoje não. Não, mas nós temos contrato. Não, acabou. Tome a providência, vá para a justiça, mas vocês não entram mais aqui não. Não queremos mais nada com vocês não. Os dois saíram, sentiram, mas foram em frente. Os anos passaram, nós compramos aquela emissora da Bahia. Hoje é Recolar. E no dia de inauguração, sabe quem veio? Os dois que semearam com lágrimas. Os dois foram lá, porque Deus honra. Deus é Deus. Deus é justo. Deus é poderoso. Ele sabe da sua guerra, da sua luta. Ele vai encher sua boca de riso. Hoje tu chora, hoje tu geme, mas daqui a pouco você vai estar sorrindo. As coisas mudam. Está frio hoje? Muito. Diz que nessa madrugada vai bater 4 graus. 6 da manhã vai estar 4 graus. 4. Só de pensar esfria. Mas será que vai ser assim o ano todo? Será que vai ser assim a vida toda agora? Daqui a pouco vem calor. Daqui a pouco a estação muda. Pare de ficar achando que a sua situação nunca muda. Pare de ficar repetindo isso. Pô, minha situação nunca muda, minha situação nunca muda. Aí você procura fala, minha situação nunca muda. Mas não, sua situação vai mudar. Diga, vai mudar. Porque você tem um Deus. O Deus que tirou eles do cativeiro. Amém? O Deus de Israel, o Deus da Bíblia. O Deus poderoso que promete e cumpre. Olha o que ele diz aqui, para terminar. Versículo 3. Pequenas coisas, médias coisas, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos o quê? Alegres. Diga, eu vou me alegrar muito. Você ainda vai dar gargalhada dessa situação. Você vai dar, ainda vou ver você sorrindo, mostrando todos os dentinhos da boca. Hoje está difícil, hoje está guerra, hoje está gemendo, hoje não tem dinheiro para nada, mas Deus vai honrar. Você está plantando. Olha o que ele diz aqui, traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes de quem? Das águas no sul. Agora olha os 5, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o quê? Seus molhos. Olha para mim, por favor, Psiu. Aprenda isso. Aprenda. Você nunca vai passar. Depois você lê 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus não permite que venhamos passar nenhuma luta além das nossas forças. Ele não deixa acontecer isso. Ele sabe a estrutura de cada um. Ele não deixa nós enfrentarmos uma coisa que nós não aguentamos. Por isso que eu não fico dizendo, não aguento mais. Eu não falo isso. Eu peço força a Deus. Eu peço a Deus que hoje essa palavra tire toda a fraqueza sua. Que essa palavra tire todo o medo seu. Que essa palavra tire toda a incerteza, toda a preocupação sua. E você deixe tudo isso aqui e você sai daqui para vencer. Porque você está semeando, chorando, gemendo, sendo cobrado, sendo humilhado, sendo pisado. Mas você está semeando. Você está semeando. Você está plantando. Uma hora a coisa muda. Uma hora tem que acontecer. Amém? Você está numa situação difícil. Ninguém sabe aqui. Ninguém consegue enxergar como você está por dentro. De repente se controlando para não explodir. Sabe, com a cabeça a 1 milhão. As pessoas falam com você, você está longe. Tem que falar com você 2 vezes, 3 vezes, porque você está aéreo, você está pensando muito nos problemas, sua cabeça está 1 milhão. Mas eu quero que você saia daqui, durma, coma, se alimente, tenha paz, porque Deus é com você. Aguenta. Mas aguenta na fé, aguenta orando, aguenta confiando. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe a hora de trazer a honra. Mas também quando Ele trouxer. Tem gente que sabe disso. Ela tem isso dentro dela. Quando eu der meu testemunho, quando acontecer, vai ser tão grande, vai ser tão bonito, vai ser tão forte.
Ei, psiu, daqui a pouco as coisas vão começar a se encaixar. Daqui a pouco as coisas vão começar a fazer sentido. Daqui a pouco você vai começar a ver o vento a seu favor. Daqui a pouco você vai começar a ver o agir do seu Deus. Tenha calma, não perca a cabeça, não se descontrole. Cuidado com o seu nervosismo, com a sua impaciência. Cuidado com aquelas pessoas que querem que você perca a razão. Cuidado com aquelas pessoas que debocham. Cuidado com aquelas pessoas que ficam te provocando. Vai buscando a Deus, deixando elas. Deixa elas, deixa falar, deixa criticar. Deixa humilhar. Deus está vendo tu, deixa fazer o que elas quiserem, deixa falar o que elas quiserem. Não peça o mal delas, peça para elas viverem muito, até o dia delas verem as coisas grandes de Deus na sua vida. Porque elas vão falar, grandes coisas fez o Senhor por ela. Porque essa aí estava acabada, foi Deus. Essa daí estava mal, mas Deus honrou. Deus honra, amém? Deus honra. Você olha para a Igreja Universal hoje, você vê que Deus honrou. Alguém fala que nós somos derrotados? Fala que somos ladrões, fala que somos enganadores, fala um bocado de coisa. Mas Deus honra, Deus abençoa. Nos lugares que nós chegamos, foi difícil. Chegou pequenininho, mas foi crescendo. Chora, luta, se renova em Deus, mas aguenta o fogo, porque Deus vai honrar. Mas a hora que ele encher sua boca de riso, a hora que o pastor perguntar, tem, você vai olhar nos olhos dele e falar, tenho, pastor, aconteceu, nasceu, pastor, tem, cadê, que hora vai ser, eu quero dar agora, eu quero dar meu testemunho. Diga, vai acontecer. Não está longe disso não, você está mais perto da sua vitória hoje do que estava segunda passada. Semana que vem você vai estar mais perto ainda. Uma hora vai acontecer, porque Deus é justo. Se você quer vencer na vida, saiba que você vai incomodar muita gente. E você vai incomodar pessoas sem ter feito nenhum mal para elas. Tem gente que vai se incomodar com a sua alegria, com o seu sorriso, com o seu jeito, com a sua aparência, com alguma coisa. Tem gente que vai se incomodar sem você ter feito absolutamente nada para ela de ruim. Mas não se preocupe, se Deus é com você, no seu caminho pode ter perseguições, no seu caminho pode ter muitas lutas, mas você vai vencer. E eu vou te mostrar isso na vida de um homem chamado Eliseu. Hoje nós vamos aprender com o profeta Eliseu. Diz assim em 2 Reis 2, versículo 1: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Depois ele diz o que aí? Fala alto. Calai-vos. Vamos aprender aqui a primeira lição. Olha bem para mim. Eliseu era servo de Elias, auxiliar de Elias. Ele servia Elias. Não fique preocupado com os pequenos começos. Não queira começar lá em cima, pode começar por baixo. Daqui a pouco Deus faz você chegar lá em cima. Nós temos testemunho de quem trabalhava numa empresa, chegou lá embaixo e hoje é dono da empresa. Nós temos testemunho de pessoas que foram muito humilhadas, mas Deus exaltou. Ele trabalhou para Elias, serviu Elias. Ele tinha Elias como referencial dele, uma boa referência, porque Elias foi um profeta, um homem de fé, um homem de Deus. E Deus ia tomar Elias, ia levar Elias para o céu.
E Eliseu, ele tinha disposição. Elias disse assim: olha, eu vou para Betel, pode ficar aqui. Ele falou: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, onde você for eu vou. Nós estamos juntos. Esposa, esteja junto com seu marido. Marido, esteja junto com sua esposa. Patrão, esteja junto com a sua equipe. Ele disse: eu estou junto, eu tenho disposição, não sou preguiçoso não, eu não vou ficar parado não. Então ele foi para Betel, e quando ele foi para Betel, Eliseu estava junto com ele. E os filhos dos profetas chamaram Eliseu e falou: você sabia que hoje Deus vai tomar Elias? Ele disse: também sei, mas calai-vos. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você precisa mandar o diabo calar a boca, a dúvida calar a boca, o medo calar a boca, as vozes do mal calarem a boca. Entenda, quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: eu sei, calai-vos. O diabo usa pessoas que você gosta, ele usa pessoas que você confia, ele usa pessoas próximas. Ele sempre está usando pessoas para perseguir, para falar besteira, para jogar um cal na sua fé, para poder jogar dúvida em você. É o jogo do mal. Quando ele ouviu aquela palavra, diz: calai-vos. Aprenda a calar a voz do diabo dentro de você. Tem pessoas que você não tem que dar ouvidos a ela. Tem pessoas que se você ouvir, você fica mal. Tem pessoas que se você ouvir, não faz bem para a sua fé. Ou você manda calar a boca, ou então acaba influenciando na sua fé. Agora vamos seguir. Versículo 3, não é isso? 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele diz: também eu bem o sei. E agora, rapaz, ele foi para Betel, tinha lá os que queriam jogar um balde de água fria na fé dele. Ele foi para Jericó, tinha os filhos dos profetas em Jericó para falar besteira para ele. Isso tem em todo lugar. Elias estava indo de um lugar para o outro, Eliseu junto. Tem gente aqui correndo, tem gente aqui lutando de um lado para o outro. Você está fazendo sua parte, Deus está vendo isso, Ele vai te honrar. Porque Deus quer que você faça o que você pode fazer, e o que você não pode fazer Ele faz. Lembra que nós falamos de Lázaro? Jesus disse: tira a pedra, porque Jesus queria que eles participassem do milagre também. Eles tiraram a pedra, porque eles podiam tirar a pedra, mas ressuscitar Lázaro não podiam, e Jesus ressuscitou. O que você pode, faça, para que você participe da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Mas o que você não pode, não se preocupe, que Jesus vai fazer. Amém? Entenda, por favor, quando os filhos dos profetas vieram com a mesma conversa, Eliseu disse: calai-vos, cala a boca, eu não vou dar ouvidos a vocês. Cuidado para quem você está dando ouvidos. Você tem que sair daqui, não é com dúvida, é com fé, não é com medo, é com coragem. E quem traz fé, quem traz coragem, é a palavra de Deus. Você pode estar numa situação muito difícil, e nós já vamos entrar nesse assunto agora, na dificuldade que cada um enfrenta. Parei no versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha quem aparece de novo. E foram, quantos agora? 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, e de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Olha para mim, por favor.
Elias chegou para Eliseu e falou: Eliseu, agora eu vou para o Jordão. Pode ficar, rapaz, pode ficar. Ele disse: não, eu vou. Aonde você for eu vou. Olha a disposição. Tem gente aqui que é de disposição, não é preguiçosa não. Tem gente aqui que trabalha doente. Tem gente aqui que a vida dela é uma luta, é uma guerra. É correndo de lá para cá, é uma guerra. Elias estava indo de um lado para o outro. Quando ele foi para o Jordão, Eliseu estava junto, aí já tinham 50 filhos dos profetas. Você vê que o número vai crescendo. De olho, não se aproximou de Eliseu, porque se aproximasse ia tomar uma. Você sabe que não tem conversa com quem é da fé. Não queira conversar besteira com quem está bem espiritualmente, você só vai tomar lapada. Não queira jogar cal em quem é da fé, porque você vai ver que a pessoa não deixa entrar as palavras do diabo dentro dela. E quando eles viram que toda hora Eliseu mandava eles calarem a boca, então eles ficaram de longe. Só de quê? De olho. Os invejosos ficam de quê? De longe. Tentam se meter na sua vida, você não deixa, aí fica de longe torcendo contra. Mas não se preocupe não, que o desejo dos invejosos não vai se cumprir na sua vida, porque Deus guarda quem teme a Ele. A Bíblia fala que o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor livra. Não fique preocupado não, que Deus vai livrar. Não fique preocupado não, que toda maldade que tem contra você, o seu Deus te guarda, te protege. Seu Deus não falha não. Amém? Ele é poderoso. Se você está com Ele, junto com Ele, como Elias estava com Eliseu e Eliseu com Elias, se você está assim, bem com Deus, você aguenta a pressão, você aguenta as lutas, você aguenta os momentos difíceis, firme com Deus. Não está fácil, mas você aguenta, porque Deus é contigo e te sustenta. Aí ele diz assim: os filhos dos profetas eram quantos? Estavam tudo de olho. Tem gente que olha mais para a sua vida do que para a própria vida dela. Não sei se acontece isso com você, né? Mas tem gente aqui que sabe bem o que é isso. Aí diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Olha para mim, Elias pegou a capa dele e lançou no Jordão, e o Jordão abriu. E os dois passaram sem se molhar. Os filhos dos profetas: olha o que aconteceu. E eles estavam na cabeça de Elias, e olhar de Eliseu, só dizendo o seguinte: ó, Deus vai tomar Elias, você está perdido. Sem Elias você está perdido. Deus vai tomar Elias. Como se sem Elias Eliseu não conseguisse mais vencer. E o Jordão se abriu. Olha o versículo 8, 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olha para mim, por favor. Quando Deus abriu o Jordão e os dois passaram, Elias chegou para Eliseu e falou assim: ó, pede o que você quer, porque Deus já vai me levar. Pede o que você quer. O que você quer? Ele disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim: ó, dura coisa, difícil coisa você pediu, mas se você me ver na hora que eu for tomado, então você vai receber a unção dobrada. Difícil coisa você me pediu,
Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem, resolver esse problema que você está enfrentando? Foi Deus que disse para você? Duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê, e Ele vai te ajudar a vencer, até as coisas difíceis. Os maiores milagres que Deus fez, foi em momentos difíceis. Jesus não multiplicou os pães na padaria, Jesus não multiplicou os peixes dentro d'água, Jesus multiplicou no deserto, e Ele é poderoso para multiplicar o pouquinho que você tem. Ele é poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão, mas Ele também andou sobre as águas. Tem horas que Ele abre, tem hora que você anda sobre os problemas, mas Ele te abençoa. E não importa o lugar, nunca saia de um lugar se Deus não mandou você sair, por mais dificuldades que você esteja enfrentando naquele lugar. Aprenda isso. Só saia se for Deus mandando você sair para te honrar com algo melhor. Mas se não for, fique ali, porque naquele lugar Deus te exalta, Deus te abençoa e o nome dele é glorificado. Entenda, por favor, Adão e Eva perderam no paraíso. Eles perderam no paraíso para o diabo. Sim ou não? No paraíso. Davi perdeu para o diabo no palácio dele, na varanda do palácio. Abraão venceu no deserto e o deserto floresceu. Jesus venceu no deserto. Isaac plantou na terra seca e colheu 100 por 1. Seu Deus não tem problema com lugar. Se Ele te abençoar, em qualquer lugar você vence. Agora não vá para o lugar que você acha que é melhor para você, porque eu acho. Não tome decisão pelo que você acha. Ouça a voz de Deus para que você faça o que Deus quer que você faça. E para onde Ele mandar você pode ir que dá certo. E quando Ele manda, Ele não deixa nenhuma dúvida a ponto de você perguntar para os outros. Ele enche você de certeza. Então você pode mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de ramo, se for com a direção dEle. Se não for, não mude, porque você vai esperar o melhor e vai vir um pior. Amém? Elias disse: se você vê, então você vai ter a unção dobrada. E Eliseu ficou atento. E de repente, Elias subiu, foi tomado. E ele viu. E a capa de Elias caiu. Ele pegou a capa de Elias. Vamos aprender mais uma lição aqui. Parei aonde? 13. Diz assim, 13. Falta mais 200 versículos ainda para a gente ler. Estou brincando. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: o que é que ele disse? Onde está o Senhor Deus de Elias, que feriu as águas? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um ao outro lado, e Elias passou, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram, não para falar besteira, ao encontro e se prostraram diante dele. Aonde? Em terra. Volte aí para o versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Olha o espírito de Eliseu. Elias foi tomado. De repente você está triste porque tomaram o seu carro, tomaram o cliente seu. De repente tomaram alguma coisa sua que mexeu com você. Mas não importa, Deus está com você mesmo sem isso ou sem alguém. Talvez sem um marido, sem esposa, sem um bom funcionário que te deixou, sem um sócio, não importa. Digo, o importante é que Deus está comigo. Não importa quem está com você. Eliseu estava sozinho, e as maiores experiências vai ser você e Deus, Deus e você.
Não vai ser com ninguém, vai ser você e Deus e acabou. Amém? Você e Deus e acabou. Eliseu pegou o manto e disse assim: cadê o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Quando você é da fé, você quer ver Deus. Você não aceita não ver Deus. Você quer ver o Deus da Bíblia, o Deus que você crê. E nós vamos clamar hoje. E você vai falar: cadê Deus? Onde é que você quer ver Deus? Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio? Você vai dizer: cadê o Deus que eu tenho buscado? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus desse lugar? E você vai ver que Deus vai se manifestar. Quando os filhos dos profetas viram, falou: não adianta falar com Eliseu não. Olha o que aconteceu. O que é que eles fizeram? Se dobraram, caíram. Fica preocupado não, muita gente ainda vai se dobrar para você. Muita gente que te critica, que te humilha, não pode morrer sem ver você vencer. Não pode morrer sem ver o gigante cair, a dívida cair, o problema cair, a vergonha cair. Diga: vai cair. Será que você crê nisso? Eles vieram e se dobraram. E se Eliseu escutasse eles, Eliseu estava perdido. Se você quer coisas grandes, não escute ninguém. Se você quer coisas grandes, seja forte, aguente a pressão. A vida é uma guerra. A vida não é fácil para ninguém. Mas se Deus está com você, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te guia. No deserto, Ele supre as necessidades, Ele faz milagres, Ele faz você experimentar coisas que você nunca experimentou, você experimenta no deserto. Amém? Os filhos dos profetas vieram, mas não para falar besteira, porque viu que não entrava. Vieram para se dobrar e reconhecer o Deus dele. Aí os filhos dos profetas falaram: deixa nós buscarmos o corpo de Elias. Ele: para quê? Vocês não vão achar? Deixa, então vai buscar. Ficaram 3 dias procurando. E Eliseu foi para Jericó. E quando ele chegou em Jericó, falaram para ele assim: ó, a terra é amarga, a água é amarga, a terra é estéril. Ele disse: traz um prato de sal. E foi na fonte, na raiz do problema, e foi lá e lançou. E a água se tornou saudável, e a terra que era estéril começou a produzir. Ele foi na fonte do problema. Tem gente que não mudou ainda porque não foi na fonte do problema. De repente a fonte do seu problema é um perdão que você não liberou. De repente a fonte do seu problema é você não ter se perdoado ainda. Eu tomei conhecimento hoje que o comandante do exército de Israel não quis mais ficar na frente do exército. Sabe por quê? Porque ele se culpa pelo atentado que teve. Ele não conseguiu se perdoar, porque ele disse que esperava muito dele e ele não atentou para o muito que esperava dele. Então ele se culpa até hoje pelas mortes daquelas pessoas. E de repente você é um tipo de pessoa que se culpa por coisas que você errou. E nós erramos, nós falhamos. Mas como nós perdoamos os outros, como Deus nos perdoa, nós também temos que aprender a nos perdoar e aprender com os nossos erros. Tem gente que precisa voltar. Eu falei para vocês que a mulher montou um salão e foi um desastre. Não tinha talento nem tinha curso. Acabou com o cabelo de um bocado de gente. Mandamos fazer visita, o companheiro nosso que foi lá, coitado, voltou com o cabelo um desastre. Ela foi na fonte, fechou o salão, tomou o curso, se especializou, está arrebentando. Às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente tem que parar. Você tem que ver a fonte do problema. Elias fez milagres, Eliseu fez o dobro, e faltava um para o dobro. E quando ele morreu, jogaram a pessoa morta sobre os ossos dele, e a pessoa ressuscitou, diz a Bíblia. Mas Deus cumpriu o que prometeu. Ele pediu uma coisa muito difícil. Cada um aqui tem sua dificuldade, cada um aqui tem sua luta. Tem gente que está sendo difícil para ela contratar alguém de confiança, alguém capacitada. Tem gente que a dificuldade dela aqui é dinheiro. Tem gente que a dificuldade dela é as vendas, que não vende há dias, há meses, há anos.
Cada um aqui tem sua dificuldade. Quem está com dificuldade no casamento, quem está com a dificuldade na saúde, quem está com dificuldade com o maquinário antigo, fraco, que quebra toda hora. Cada um tem a sua dificuldade, mas Deus nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades. Ele diz: você pediu uma coisa difícil, mas não é impossível. Tem coisas que até aqui tem sido muito difícil para você, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, esse Deus vai te abençoar, porque Ele nunca falhou.